Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje recebemos aqui uma pergunta sobre testemunhas de Jeová. O indivíduo, o irmão, perguntou assim: Pastor, é possível realmente morarmos eternamente nesta terra? As TJs estão certas neste ponto? O que o senhor tem a dizer sobre esta temática? Então, fique ligado aqui no nosso canal, será um vídeo breve, mas muito esclarecedor, para podermos explicitar esta questão. Vamos usar aqui alguns textos bíblicos e também vamos citar aqui este livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, usado muito na década de 90 pelas Testemunhas de Jeová. Na verdade é usado até hoje, mas hoje eles têm um outro livreto, é o que ensina realmente a Bíblia. Mas é o conteúdo deste livro que eles adaptaram para o novo, tá certo? É que eles tinham algumas contradições entre a edição de 82 e a de 89, e isso queimou um pouco este livro. A respeito dos habitantes de Sodoma e Gomorra, eles disseram que poderia se esperar que algumas dessas pessoas, que eram impenitentes em Sodoma e Gomorra, fossem ressuscitadas. E na edição de 1989, eles vão afirmar, e até dizer que Jesus mesmo indicou, que essas pessoas não seriam ressuscitadas. Por quê? Porque na cabeça deles, todos vão ressuscitar para viver lá o milênio deles. Mas houve essa contradição no livro. Aí depois eles voltaram a dizer que talvez, ou não sabem se vão ou não ressuscitar. É uma grande confusão. Aí o livro acabou ficando queimado, e eles então mudaram, e hoje usa esse outro livro aí, o que a Bíblia realmente ensina. Mas antes, deixo aqui de entrar na temática, dar aqui o meu recado rápido. Neste mês de julho, nós estaremos sorteando aqui aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se, nossos patrocinadores. Entre eles nós vamos sortear então esta belíssima Bíblia apologética com apócrifos, da qual eu tive o privilégio de ser um dos autores. Então, se você ainda não faz parte da nossa família, vá lá, se inscreva no canal da plataforma do Apoia-se e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também temos o nosso aplicativo, se ainda não baixou, baixe. E, porventura, se você não está inscrito aqui no canal, que já chegou a 100 mil inscritos, graças a Deus, então se inscreva. Tá? É gratuito a inscrição e você pode fazer parte dessa grande comunidade de 100 mil inscritos. Bom, vamos aqui então entender o nosso irmão, ou talvez um próprio TJ que fez a pergunta, e respondermos à problemática envolvendo morar ou não morar na Terra. Neste livro aqui, na página 7, é dito assim: poderá viver para sempre na Terra? Eles fazem a pergunta. Podemos crer nisso porque o poder supremo, Deus Todo-Poderoso, preparou a Terra para nós. Então, na concepção das TJs, a Terra era plano original de Deus, então esta Terra aqui não poderá ser destruída. Ela será renovada e o homem habitará nesta Terra. Importante explicitar isso, tá? E aí, eles vão fazer aqui, devido a essa doutrina, uma divisão de dois rebanhos na sociedade jeovista. Eles criaram uma ideia que só os 144 mil vai para o céu, porque a Bíblia fala em muitos textos do céu. Então, diante do fato, eles criaram a ideia que somente os 144 mil judeus lá, que na cabeça deles são testemunhas de Jeová, vão morar no céu. E a grande multidão vai morar na terra. Os textos que eles usam são dois. O de Mateus 5:5, onde Jesus está citando Salmo 37, 29, que é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a ideia deles aqui é dizer o seguinte: olha, está aqui, promessa de Jesus, os mansos vão herdar a terra. Eu até perguntei para um TJ uma vez: quer dizer então que os 144 mil não são mansos? Porque se só os mansos herdam a terra, então eles devem ser bravos. Aí por isso Deus mandou eles para o céu, né? Ele não gostou muito da pergunta, ele disse que não era bem assim, mas enfim, ele não me respondeu a problemática. A questão em si ele não respondeu. Voltando aqui, quando a gente vê essas expressões de terra,
nós temos que entender que, primeiro, isso aí foi escrito para os judeus, descendentes de Abraão, literalmente, sanguíneos. E aí o que acontece? Você vai lá para Gênesis, e eu peço para você fazer isso aí na sua casa, leia o capítulo 12 de Gênesis e o 13. No capítulo 12 tem a chamada de Abraão, aonde Deus promete uma terra para ele. No capítulo 13 de Gênesis, Deus descreve o tamanho desta terra. Inclusive, nem no reinado de Davi, nem no reinado de Salomão, até hoje, nesses 3.500 anos de história do povo hebreu, eles não herdaram a terra que foi prometida, que vai desde o Egito até o Golfo Pérsico. Essa terra toda, segundo Dave Hunt explica isso muito bem num dos seus vídeos, toda essa extensão de terra que era para ser de Israel, nunca foi de Israel. Então, quando Jesus cita isso, e quando o salmista repete, primeiro o salmista diz, né, depois Jesus repete, ele está falando daquela promessa messiânica, onde ele, Jesus, reinaria. E aqui nós podemos entender por que nós cremos no milênio literal. Porque, inclusive, nós somos pré-milenistas. Porque Jesus reinará neste milênio prometido, e neste milênio prometido, ele dará a terra que foi dita a Abraão, que a descendência dele herdaria. Então a nação de Israel seria dona dessa terra, e ela será. O Israel prometido acontecerá com o Messias sendo regente, e isso vai acontecer no milênio. Inclusive esta é a grande confusão das TJs. Por quê? Porque eles confundem o milênio com a eternidade, e aí vira essa grande confusão escatológica. Olha o que Pedro fala em 2 de Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Isto é repetido em Apocalipse 21, que diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, aquilo tudo acabou. O profeta Isaías também profetiza isso, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança mais das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, o que nós estamos vendo na Bíblia Sagrada? Que esta terra que aqui está, que nós estamos vivendo hoje, ela será destruída. Pedro deixa isso claro. Pedro ainda fala que ela vai queimar, vai derreter. Então, esta terra que vivemos, ela será completamente aniquilada. Aliás, não é só a terra. O universo que conhecemos será aniquilado. E aí haverá um novo céu e uma nova terra. Mas como será isso? Aí é uma questão bem complexa de supor, tá certo? Mas o mais importante é o que está em João 14. Jesus disse que na casa do Pai havia moradas, ele estava indo prepará-las e ele voltaria, e aonde ele estivesse, nós estaríamos com ele. Lá em Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9, que haverá um trono e Jesus estará lá. E nós estaremos com ele. Olha o que diz o texto de Apocalipse. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, ou seja, lá no céu, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então veja, não é uma multidão contável. Os 144.000 judeus, é muito claro, tanto no capítulo 7, no início, quanto no capítulo 14, que é ali o arrebatamento desses 144.000 judeus, eles são descendentes sanguíneos de Israel. São judeus. E estes judeus, que estão aqui na Bíblia, vão se converter num período determinado como remanescente de Deus, vão pregar o evangelho durante a grande tribulação, porque a igreja não vai estar aqui. A igreja já foi arrebatada. Então eles pregarão. Tá certo? Agora, que no céu haverá uma multidão incontável e nós estaremos com Jesus e com Deus Pai e o Espírito Santo, claro, dentro da própria igreja, isto aqui que eu acabei de ler é muito explícito, tá certo? Então as testemunhas de Jeová, elas cometem um erro que é escatológico, mas acaba sendo de perdição, porque eles vão restringir a salvação de alguns.
por causa dessa invencionice, de que vai ter gente morando na terra, e nesta terra inclusive, que Pedro fala que vai ser queimada, eles então dividiram as pessoas salvas. Um grupo especialmente salvo, que são esses 144 mil indivíduos, e um grupo inferior, que nem nascido de novo é, que é a grande multidão que vai morar nessa terra, aqui nesta terra. Então, assim, aí vira doutrina de perdição. Poderia ser apenas um problema escatológico, porque em escatologia há divergências, mas são toleráveis, porque é um assunto bem complexo e não envolve salvação. Porque não interessa se vai ser aqui ou lá, eu quero estar com Deus e com Cristo. É isto que é relevante. O resto não nos interessa tanto. Mas a Bíblia é muito clara com relação ao céu, com relação ao trono de Deus nesse céu, Jesus estando em pé ali e a gente com ele, uma multidão incontável. Tá bom? Então eu espero aí que eu tenha lhe ajudado. E se a TJ quer morar na terra, coitado, eu acho que ele vai acabar em outro lugar, não é bem na terra. Mas que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas e eles entenderem que a promessa que Yahvé tem para eles é muito maior do que a promessa miserável, opressora que a sociedade Torre de Vigia deu a eles. Então a promessa da Bíblia e do verdadeiro Yahvé, o verdadeiro Deus, é muito melhor do que a sociedade Torre de Vigia está oferecendo a eles, tá bom? Se ficou ainda mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se Deus assim permitir, no próximo vídeo, a gente então esclarecerá. Um grande abraço e até lá!